Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Conversa com Zambrano aqui na Vale TV, canal 14 da NET em Novo Hamburgo, canal 6 da NET em São Leopoldo. Todas as nossas mídias sociais, inclusive com transmissão pela Start Comunicação. Eu sou o Leandro Zambrano, advogado e escritor, e hoje nós vamos ter um super papo com essa personalidade do jornalismo, Felipe Nabinger. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Zambrano? Muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso Conversa. Eu estou acostumado já a conversar contigo no Estação Pois São é. Léo, aqui na... Sabe que o Vale Conversa é uma vingança que eu faço às vezes? Por quê? Porque geralmente eu sou o entrevistado, então agora é minha chance de te perguntar coisas. Ah, né? coisa boa. Sabe, Zambrano, que o jornalista, ele se sente às vezes um pouco desconfortável nessa outra posição. Na Exatamente. posição da pessoa que tem os questionamentos a responder. A gente está muito acostumado a perguntar e ouvir a resposta. Agora, quando tem que responder, é diferente. O que será que vem aí, né? Ah, não, tô com aqui, tô Friozinho na barriga? Friozinho na barriga, Depois claro, de sempre. tanto tempo em frente às câmeras, dá Sempre. friozinho na barriga. Claro Achei que dá. era só comigo. Cada programa que eu participo e gravo, me dá friozinho na barriga. Não, tem. E no tem que ser. direito eu sempre digo que cada audiência ou petição que eu vou fazer me dá um friozinho na barriga. Como se fosse a primeira. E o dia que eu não senti isso, eu largo, que é porque eu perdi o interesse. Concordo totalmente contigo. É assim, não interessa. Se tu faz alguma coisa, pode ser por 10, 20, 30 anos, e não tem esse friozinho na barriga, dá para chamar, não pejorativamente, me entendam, claro, mas do tesão do trabalho, né? Então tu sempre fica preocupado. E é algo sempre que tu vai pensando, como é que vai ser esse programa, como é que vai ser essa gravação, como é que vai ser esse programa de rádio, tu sempre vai pensando nisso. Será que vai sair como eu imaginei, Exato. projetei, né? Nunca sai. Nunca sai. Às vezes sai melhor, É. às vezes sai pior. É como a vida. Exatamente. Planos de vida. Falando em vida, onde nasceu o Felipe? Eu não sei nem se era Filipinho, porque o Felipe Não. tem quanto de altura? Eu tenho 1,90. 1,90. Já foi Filipinho alguma vez? Não, eu já fui Lipe, né? O Lipe? Eu nasci em São Leopoldo, eu nasci no Hospital Centenário, em 7 de setembro de 1984. Extremamente patriota. Extremamente patriota. Depois disso, não servi quartel, não tive esse... Apesar de ter ligações com o Exército, né? Porque meu tio-avô foi do Exército, tenente-coronel, enfim, é também uma pessoa bastante conhecida. A minha família em si é bastante conhecida, né, em São Leopoldo. Mas tive o meu tio-avô, o Ney, né, Nabinger, que quem militou nessa área do Exército Coronel conhece. Ney Júlio Nabinger. Exato. Mas o Meu meu querido amigo. e que ele é irmão, né, um dos dois irmãos do meu avô, né, porque é o Ney, o Sadi e o Vitor Hugo, que é o Tita, o Tita, que foi o proprietário muitos anos ali da joalheria Salter, e o meu pai, o Jorge Luiz, que trabalhava com ele, né. Então, nasci em São Leopoldo, tem essa... No Centenário? no Capilé da Centenário. Gema? Totalmente. Depois cresci tomando água Do Rio dos tratada Sinos. pelo SEMAI. Então, como eu. Eu sou muito capilé. Embora, né, depois de muitos anos, eu tenha construído uma carreira em Porto Alegre, né? Mas Sim. minha vida Mas é basicamente natural aqui. ali, Sim, São sim. Leopoldo, beira do rio. Beira do Rio e depois... Morava onde a família? Sabe, Zambrano, a gente morou sempre no centro, né? Tanto meus avós paternos ali, que moravam na São Caetano, quase em frente ao hotel, quanto meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, que morávamos primeiramente ali na Presidente Roosevelt, na região bem central, bem pertinho da Praça dos Brinquedos. E depois a gente, em 98, se não me engano, a família se mudou para São Joaquim, ao lado do Instituto Rio Branco, onde eu estudei. Então eu só atravessava a rua para ir Que estudar. difícil, né? É horrível, né? E claro, morei ali por algum tempo, depois fui morar em Porto Alegre, retornei agora e moro no bairro Pinheiro, né? Então, pertinho do Sempre centro circulando ainda São Leopoldo Isso, ali. isso. No Rio Branco, primeiro e segundo grau, na época ou já era ensino médio? Não, eu fiz o primeiro e segundo grau. No Rio Branco? No Rio Branco. Instituto Rio Branco ali. A minha formação escolar é toda ali. E era isso, né? Por algum tempo a gente ainda morava no outro edifício, a 2 quadras, mas longe, mas depois comecei a morar ao lado do colégio, da escola, e tive essa formação, e que é muito boa, né? A gente sabe que o Instituto Rio Branco ali na época ainda
dirigido pelo Harry Rickert, né, que sempre foi muito austero, sempre foi muito rígido, né? É um tipo de ensino... Informação ali, É alemão, né? Religiosidade alemã. É alemão. Ali era a igreja alemã, Isso. ISLB. Isso, a gente tinha no começo tanto no começo do ano quanto no meio do ano, quando voltava das férias de inverno, tinha o culto, né, de volta às aulas. Então, sim. eu tenho formação católica, mas independente disso... com os pastores ali. Com os cânticos, com os cantos, com a forma de culto evangélica ali também da Igreja do Relógio. E no colégio, tu já fazia jornalzinho, coisa assim? Olha, Zambrano, eu não sei se eu já contei essa história assim em alguma entrevista, acho que não, sabe? Acho que é a primeira vez que eu falo disso. Que bom. Porque eu sempre fui um cara muito tímido, mas muito tímido. Era aquele mais alto que os outros, gordinho, né, que se sentia um pouco diferente. Nunca sofri bullying, acho que pela altura o pessoal tinha um pouco de... Bullying o cara cuida com quem faz. Né, vai que. Então, nunca sofri isso, assim. Mas acho que eu me auto-sabotava, sabe? Aquele gurizinho que era mais encruado, tímido. E aí teve no Instituto Rio Branco eles chamavam de hora cívica, Sim. que o pessoal fazia teatro, fazia de tudo, era liberado, danças, tu preparava um número para apresentar na escola e acho que valia a nota em aula de artes, algo assim. Eu não lembro exatamente o ano, mas já foi mais ali para, de repente, sexto, sétimo ano, já mais para o final do primeiro grau. E aí eu não tinha montado grupo, eu não tinha trabalho para apresentar, e eu pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso de nota, eu sempre fui um aluno muito, muito bom, né? Eu era aquele... CDF. Nota 8, 9, 10. 8, tirava 9, 10. 8, ficava brabo. Eu tirava 7, 8 até vai. Mas tem que fazer alguma coisa, vou tirar 0, né? O que eu vou fazer? Vou chegar lá e vou dizer que não tem nada para fazer? Aí eu fiquei num recreio anterior a apresentação pensando, eu vou fazer um jornalzinho, vou inventar aqui, vou escrever umas notícias. Na época eram fake news, né? Hoje eu não tolero fake news, mas era brincadeira. Sim, tu criou. Eu criei alguma coisa, não vou lembrar o que era agora, mas era alguma coisa baseada no que estava acontecendo no mundo, no Brasil. Eu pegava e fazia um comentário engraçado, ou... né, quase que mal comparando um CQC da vida. Não existia CQC na época, óbvio, né, mas era mal comparando, era aquilo ali, falar uma notícia e de uma forma engraçada. E eu pensei, vou fazer isso. E eu não sei o que me deu, porque eu sempre fui muito, muito, muito travado. E eu fui e fiz. E o pessoal adorou. E como é que tu te sentiu? Eu me senti estranho. Eu pensei, puxa, na hora sim foi, sabe? Mas eu estou fazendo, sabe? Daí eu gostei daquilo ali. Embora eu até posteriormente não tenha pensado em jornalismo como minha primeira opção. Eu vinha pensando em direito, que é a tua área. Inclusive meu irmão é advogado. Mas depois mas não é muito a minha. E eu iniciei, depois que eu saí da escola, saí do segundo grau. Mas fez mais alguma coisa ainda ligada ao jornalismo depois desse dia no colégio? Eu acho que eu cheguei. Ou tu chegou a ficar pensando eu acho que eu gostei disso? Sabe que eu acho que depois disso eu cheguei a reproduzir esse tipo de trabalho aí em grupo. Porque os colegas compraram a ideia. Se não me engano, uns anos depois a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Ali, um brilhão jornalista estava ali. Estava ali, porque eu sempre fui muito de ler, de ir atrás, muito curioso. Gosto muito, vou dar um exemplo, coisa de filmes. De saber, mas esse diretor fez que filmes, esse ator não sei o quê, e ir pesquisar. Então, eu sempre gostei muito disso, né? E eu acho que eu cheguei a reproduzir isso, mas no colégio a gente não tinha um movimento, como tem em outras escolas, de um jornalzinho da turma, coisas assim. Isso não chegou a acontecer, né? Depois, quando eu saí do Rio Branco, que eu fui para a Unicinos, eu já tinha essa ideia assim, de trabalhar com comunicação, mas como eu ainda era tímido, apesar desses movimentos, eu pensei, quem sabe eu faço publicidade. Eu vou exercitar minha criatividade, Mas fico no bastidor. Exato. Aí eu comecei na publicidade e propaganda e depois eu migrei. O que fez? Me conta o que tu decidiu. Não, eu vou fazer jornalismo. Pois é, eu estava já na universidade, trabalhando com publicidade e vendo no meio que as pessoas que trabalhavam com isso nem sempre eram formadas em publicidade. Então, o fato de tu ter uma
uma boa ideia, saber operacionalizar. Até alguns dos maiores publicitários do país não, foi algo meio empírico, assim, eles foram fazendo, né? E eu comecei a ver que não era exatamente aquilo que eu queria, assim, não era a forma como se desenrola esse meio não era exatamente o que eu queria. Mas eu queria seguir com comunicação, porque eu gostava muito das cadeiras de tronco comum, né? Aí eu pensei, vou fazer jornalismo. Sempre gostei muito de futebol também, aí o cara fica com aquela ideia de, vou trabalhar com isso, vou cobrir futebol, era aquela coisa de ouvir Guaíba, ouvir Gaúcha, ouvir jogos do Grêmio, né, principalmente, mas quem sabe trabalhar com isso, acho que isso que foi, não, tá, vou mudar. E aí eu mudei. E também a questão de muita gente que ficava dizendo assim, tua voz é muito boa, tu podias trabalhar em rádio. Aí eu, tá bom. Se esse é o critério, eu não poderia trabalhar nem na TV nem aqui no programa. Mas sabe que hoje em dia não precisa. Mas que a tua voz, eu já brinquei isso contigo, né, em outras ocasiões, se isso aí adquiria ou era um dom, né, porque é fantástico. Adquire, cara, mas eu acho que a minha voz, assim, eu sempre teve uma impostação, alguma coisa quando eu ia falar com as pessoas. Não sei se é por ser tímido, eu me preparava mais antes de falar, sabe? Tudo a ver. Mas hoje em dia não precisa ter voz bonita no rádio. Hoje em dia as pessoas são treinadas, né? Então não tem. Hoje tu ouve, não tem, mas o locutor, o que fala impostado, plantão, né? Não tem mais. Então dá para fazer, Zambrano, dá para ir treinando. E aí não saiu do jornalismo? Não saí mais. Aí segui no jornalismo. Formou na Unicinos? Formei na Unicinos. Na verdade, eu já trabalhava enquanto estudava, né? Porque é uma coisa... eu demorei bastante para me formar, justamente por isso. Eu já comecei a trabalhar, a estagiar, depois... Na área? Na área. Comecei na Rádio Unicinos FM, né? Ali foi também uma escola... sem professor, porque apesar de ser dentro da universidade, era uma rádio que emulava uma rádio comercial. Apesar de não ser, né, uma rádio comercial, eram alunos, enfim, a gente ganhava bolsa para fazer ali, mas ali comecei. E aí comecei a desenvolver, falar no microfone, e a partir dali fui galgando, né? Não sei se temos tempo para contar a história toda. Vamos contar o restinho, daqui um pouquinho a gente volta, conversa com o Zambrano hoje, Felipe Nabinger, jornalista. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos, conversa com o Zambrano hoje, jornalista Felipe Nabinger nos contava sua trajetória profissional, cursando jornalismo na Unicinos e estagiando, experimentando a Rádio Unicinos FM. Isso, que já hoje não existe mais, né? Não. Hoje no Dial tem a rádio aqui de Novo Hamburgo, a ABC. Mas era algo muito legal, o Zambrano, porque era uma rádio que já existia há muito tempo. Acho que ela começou nos anos 90 ali com o professor Torino, que era professor de rádio da Unicinos. Eu comecei ali, acho que era 2007, algo assim, mais ou menos 2007, 2008. Fazia o primeiro programa da grade ali, que era o Padaria 103, que aí ele era um programa de música, basicamente, mas que nos intervalos entre os blocos musicais
sempre tinha uma notícia do dia, tinha a situação da BR-116, previsão do tempo, então a gente vai fazendo isso. Era ao vivo? Era ao vivo. E aí foi sendo legal, porque eu comecei a treinar, né? Depois disso... E a inibição, como é que estava nesse estágio? Nesse já estava bem. Já estava bem. Já estava, porque já era alguma coisa que então, o curso de jornalismo também te fez bem nesse aspecto de desinibição. Com certeza. Quando tu entras numa faculdade ali, começa a ter outras experiências, conversar com gente diferente, sair um pouco daquele teu círculo fechado ali, né? Porque tu estudas num colégio particular em São Leopoldo, e não precisa ser num colégio, porque o pessoal do Rio Branco se dá com o do Sinodal e é mais ou menos o mesmo grupinho. É quase o mesmo grupo, sabe? Então, não muda muito, o São José, enfim. E aí, depois da Rádio Unicinos, eu entrei na Rádio Gaúcha como estagiário. Engraçado. Já era algo dizer, eu trabalho na Gaúcha, né? Sabe, foi espetacular, porque aí eu já tive a oportunidade de conviver com gente que eu ouvia e que era fã, né? E foi curioso que o meu estágio, na verdade, perguntaram se eu não queria a vaga para jornalismo geral, porque eu tenho uma cara mais formal, assim, né? Apresentador a própria roupa não é o abrigo esportivo, mas era a vaga que tinha, era no esporte. Eu disse, não, essa vaga é minha. Eu falei para o Kleber Grabowska, que foi quem me entrevistou. Eu disse, não quero esperar, eu quero essa vaga aí, pode me colocar que eu dou conta. E aí fiz o estágio no esporte como produtor, fazendo bastidor. Depois disso, eles me chamaram como freelancer para fazer também a parte de jornalismo. Eu cheguei a fazer locuções do Notícia na Hora Certa, nos finais de semana. Ainda? Estudo eu estava estudando, né? E aí cheguei a fazer locuções do Notícia na Hora Certa em final de semana, que eram plantões de final de semana, e durante a semana, nesse freelancer ainda, fazendo produção de programas do esporte. Depois disso, passei pela... Aí lá dentro tu vai movimentando, né? Uhum. Aí fui contratado, passei pela agência RBS, que era também um bastidor da Zero Hora, que era um setor que era de compra e venda de fotos, compra e venda de textos, contato com agências de fora, porque essas empresas, elas trocam, né, material. Então, tu compras material do Estadão, da Folha, uma matéria pronta, uma coluna de um colunista da Folha, do Estadão, e esses jornais da mesma forma da Zero Hora. Então, a gente fazia esse meio campo. Voltei para a Gaúcha, eu brinco que eu desci a escada, porque é tudo, né, no mesmo prédio, e aí voltei como contratado, em 2013. E em 2014 fiz a Copa do Mundo, acompanhei os jogos em Manaus, que foi uma coisa assim que eu não imaginava nunca fazer. Super experiência. Nossa, eu não imaginava fazer uma Copa do Mundo. E aí quando ela veio para o Brasil, claro, tornou-se mais viável. Sim. Porque por uma rádio que tem os direitos e que tem uma equipe grande, então muita gente teve essa oportunidade. Não só 2 ou 3 que são os repórteres top. Então, o restante do pessoal também teve, né? E até do jornalismo, alguns foram deslocados. Lembro do Eduardo Matos, do Rafael Collin, que ainda não estava no esporte, na Gaúcha, ele estava no jornalismo, foi deslocado para fazer acompanhamento. Então, teve tudo isso. E eu acabei em Manaus. Foi uma experiência muito maluca, né? Nunca me imaginei. O que tu fazia lá? A gente acompanhava os jogos, né? Em Manaus, nós tivemos 4 jogos da Copa do Mundo, entre eles Itália e Inglaterra. Foi um jogo polêmico, porque o técnico da Inglaterra reclamou demais do clima, do gramado, então estava dando uma polêmica. E um outro jogo marcante também foi Estados Unidos e Portugal. E aí nós tínhamos o Cristiano Ronaldo, né, em campo. E eu fazia o acompanhamento, fazia as entrevistas coletivas, claro que eram pessoas que tinham tradutores. Conheceu o Cristiano Ronaldo ao vivo? Eu cheguei perto, Zambrano. Eu acho que eu fiquei a uma distância, assim, mais ou menos o que eu tô de ti do Cristiano Ronaldo, mas não consegui fazer perguntas, porque sempre no pós-jogo a gente tem as entrevistas, né, dos atletas saindo de campo. Obviamente eu queria tentar falar com o Cristiano Ronaldo, não consegui. Antes disso já tinham passado os outros jogadores, se não me engano, Nani, Varela, esses atletas que na época eram também conhecidos aí da seleção portuguesa, eu consegui entrevistar, fazer gravações para mandar para a rádio posteriormente. Mas o Cristiano, ele demorou muito para sair.
porque ele estava no doping. Ele estava fazendo o antidoping, então tinha que fazer aquele xixizinho e estava demorando. Então já tinha passado toda a delegação. Aí veio o assessor de imprensa de Portugal, juntou todos os repórteres que estavam ali de rádio, né, e disse, olha, o Cristiano vai passar, ele vai responder a 3 perguntas e eu vou favorecer, vou dar essa possibilidade de perguntar a 3 rádios de Portugal. Até a gente ficou, né? Mas até entendeu, porque se fosse o contrário... Rádio brasileira, nós ia querer ouvir o atleta exato, brasileiro tá lá. fora lá, obviamente. Então eram só 3 perguntas. Então o máximo que eu consegui chegar foi mais ou menos o que eu tô de ti. Tinha um monte de gente na minha frente e eu com o braço esticado por cima, assim, para captar o áudio dele. Né? Consegui fazer um vídeo também, mas o vídeo eu não podia postar porque não tinha... violava os direitos da FIFA, né? Então tinha todo um regramento, assim, era muito complicado. Mas cheguei perto dele. Foi o que deu, né, ali, mas já foi muito legal na época, assim, já fiquei muito feliz de pelo menos conseguir captar. Foi teu auge lá, a Copa do Mundo? Foi o auge, poder fazer a Copa do Mundo foi o auge na Gaúcha. Porque depois eu passei brevemente pela Bandeirantes, num período que eu cobri férias de colegas, né? Era um freelancer também, um trabalho freelance. E na Guaíba o meu auge foi o acompanhamento da tragédia do voo da Lamia, da Chape. Sim. Que aí eu fui para Chapecó e fiquei lá, né? Uma semana inteira ouvindo parentes das vítimas e aí entrando na programação, praticamente toda a programação da Guaíba eu tinha um espaço, então era trabalho. Inclusive teve o seu Osmar, que era pai do Felipe, que era zagueiro da Chapecoense, que ele foi já empresário de futebol, colocou jogadores no Grêmio, no Inter. Ele deu uma entrevista, a primeira rádio para que ele deu uma entrevista que depois circulou por todos os veículos, foi para Guaíba, para o meu microfone, quando eu perguntei para ele sobre a vinda do Temer, que estava... Se falava que o Temer iria ao velório que houve no gramado, mas ele estava com muita pressão do fora Temer, então não sabia se ia, se não ia. Aí quando questionei a ele, o Osmar, pai do zagueiro Felipe, disse, olha, ele vir ou não vir, não vai trazer meu filho de volta. Eu não quero medalha. Por mim que nem venha. Sabe, uma fala mais forte, mais emocionada. No que ele falou isso para mim, os colegas que estavam ao lado, porque ele estava sentado à minha frente, todo mundo trabalhando, a gente tinha um posto de trabalho improvisado dentro do campo, ouviram e... Virou notícia. Aí veio todo mundo. Aí todo mundo entrevistou ele. E circulou em tudo que é lugar. Claro, como havia outros repórteres ali, não foi aquela coisa em entrevista à Rádio Guaíba, porque eles também tiveram a oportunidade de falar. Mas o primeiro, e foi aquela coisa que eu estou falando com ele, eu percebo que está todo mundo se mexendo atrás. E aí veio todo mundo. Né? E ali foi um momento muito triste, muito difícil, que eu me desestabilizei lá em alguns momentos, tinha que falar com familiares. Imagina, né? Foi no meio da tragédia total. Foi complicado, e tu vendo aquelas pessoas sofrendo, né? E sofrendo até porque não sabiam quando os corpos dos familiares iam chegar, e muita confusão, muito desencontro. Ali acho que foi o ápice da carreira, foi ali. Na Gaúcha foi a Copa. Sim. Da carreira foi essa na Guaíba, acompanhando, infelizmente, uma tragédia, né? Mas foi o Felipe hoje? O Felipe hoje apresenta o Estação São Léo, né, que debate os assuntos da nossa cidade. Eu voltei para São Leopoldo e acho muito importante ter um espaço para isso, porque eu acho que falta um espaço para que a gente discuta os assuntos de São Leopoldo. Aqui na Vale TV, também aberto a outros projetos aqui, sempre conversando com o Rodrigo Steffen, tu sabe disso, né, para que a gente possa fazer esse elo com a comunidade. Eu acho que falta muito isso. Eu sinto falta. Esse é o sonho do jornalista hoje, do jornalista Felipe Nabing? Eu acho que sim. Eu acho que eu não tenho mais aquele sonho do grandioso, sabe? Acho que quando a gente é mais jovem... Tu não te vem apresentando o Jornal da Globo lá? Não, acho que se pintar a oportunidade, sim. Mas eu acho que nesse momento, eu diria que eu estou mais preocupado com a gente, com o nosso círculo, com o que tem ao nosso redor. Eu acho que a gente
valoriza pouco São Leopoldo, acho que a gente conhece pouco São Leopoldo, acho que o leopoldense conhece pouco São Leopoldo, que as pessoas de fora conhecem pouco São Leopoldo, que não se fala muito dos meandros de São Leopoldo. Eu acho que a gente precisa se valorizar um pouco mais. E para se valorizar, a gente tem que debater, tem que apresentar, tem que falar sobre as questões do nosso município. Tu te sente hoje mais jornalista ou mais apresentador? Essa é difícil, tá? Eu acho que Eu hoje... não disse que ia ser fácil? Não, essa aí é complicado. Mas hoje em dia, eu acho que não tem como desvincular uma coisa da outra, Zambrano. O apresentador tem que ir com a parte jornalista pronta antes de abrir a câmera? Tem que ter, o mínimo que seja. O mínimo que seja. Se tu vais fazer um programa que é temático, tu tem que estar preparado. O nosso Estação São Léo, até a temática não ter tema, né? É o que acontece na semana. Mas tem que ter o conhecimento do que aconteceu. Do que aconteceu na semana, exatamente. É claro que ali eu conto com participantes fixos móveis, como é o teu caso, né? E André Rota, Bado Jacob, que são pessoas que são bem informadas sobre as questões de São Leopoldo e do Estado, enfim. Mas eu tenho que estar preparado também, nem que seja o mínimo. E eu também não tenho vergonha de dizer, não, realmente isso eu não sabia. Então, também tem esse outro lado, né? A gente também vem a ouvir notícias durante o programa e aprender. Às vezes acontece alguma coisa. O convidado traz uma notícia nova. E às vezes acontece alguma coisa que tu pegas o celular e diz, aconteceu tal coisa. Sim, tem a interatividade do momento. Exato. Né? O próprio espectador manda alguma notícia ou a notícia que entra via internet na hora, né? Claro. Acompanhamento on real, time, online. Real, né? Tipo, em tempo real tu tá ali sempre acompanhando, isso é importante também. Mas eu me vejo assim, me vejo como uma pessoa que talvez hoje em dia eu queira mais ser conhecido pelo meu vizinho de porta, como alguém que, esse cara é um jornalista. Local. Exato, porque nós temos poucas, nós estamos carentes de uma referência local de comunicação. Por isso que vou citar aqui mais uma vez, a gente fala reiteradas vezes sobre Ribeiro Pires, Revista Rua Grande, porque foi um cara que marcou. Que a gente criou local. E depois disso, a gente não tem muito uma referência, apesar de ter um jornal, ter sites, ter rádios, sabe? Falta um pouquinho disso. Mas não tem nada personalizado. Exato. Então, talvez hoje em dia, se tu me perguntares, é mais o que tu sonha? Olha, eu sonho que o meu vizinho de porta saiba quem eu sou. Antes eu sonhava que aquela coisa de jovem, de quem está estudando, não, eu quero que o mundo me conheça. Sim. E hoje não, hoje é aquela coisa assim, não, eu quero que o meu vizinho diga, não, vou falar com o Felipe porque ele pode me ajudar, pode ser uma referência, pode me informar, eu passar uma informação para ele. Eu acho que hoje em dia é isso, né, que eu penso. Sensacional. Muito obrigado pela tua presença aqui, Valeu, Felipe. Zambrano. Obrigado. Conheci um monte do Felipe que eu não conhecia estando lado a lado há tanto tempo. Tenho certeza que você adorou nosso papo, Felipe Nabinger, jornalista apresentador do Estação São Léo, essa figuraça falando da experiência de ser um jornalista, repórter, apresentador. Esse foi Conversa com o Zambrano. Muito obrigado por ter estado conosco.